Senhor esteja convosco. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: vou preparar um lugar para vós. E quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai, e desde agora o conheceis e o vistes. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes: mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa destas mesmas obras. Em verdade eu vos digo: quem acredita em mim fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Palavra da salvação. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Irmãos e irmãs, católicos, batizados que somos, estamos celebrando o quinto domingo do tempo da Páscoa e ressuscitou o Senhor. Aleluia, aleluia. A palavra de hoje é nos apresentado como o Cristo, caminho, a verdade e a vida. E nós sabemos que pelo batismo, pela vida dos sacramentos que nós temos e possuímos, pela fé que nos foi dada pelos nossos antepassados, pelo mistério revelado do Senhor aos seus apóstolos e transmitida através da história e das épocas, nós recebemos a fé. Nós recebemos o dom de crer, o dom de acreditar que nosso Senhor Jesus Cristo é Deus. É o Filho bendito, nascido da Virgem Maria. Ele é aquela pedra que foi rejeitada por aqueles que não quiseram crer, não quiseram acreditar e nem olhar para Ele como sendo o Messias, o Filho de Deus encarnado, que
veio salvar o mundo, a humanidade, por sua morte e morte de cruz. Portanto, meus queridos irmãos e irmãs, como nós escutamos na primeira leitura, nós que cremos, nós que somos batizados, nós que pedimos a fé e o Espírito Santo para fazer gerar homens e mulheres novos dentro de nós, no nosso coração e na nossa alma, é preciso pedir a fé para perseverar. E não abandonar a obra de Deus, não abandonar a igreja, não abandonar a fé e a devoção que nós temos para nos empenharmos em trabalharmos constantemente para as coisas do mundo que não nos auxiliam na salvação das nossas almas. Porque é que a igreja do Senhor ela vai conquistando cada vez mais adeptos, cada vez mais fiéis, cada vez mais membros, é por causa do testemunho. Mas, em primeiro lugar, é por causa do Espírito Santo que é pedido. Se nós não pedirmos o Espírito Santo, se nós não pedirmos discernimento, sabedoria, entendimento para a fé e para caminhar e perseverar com Cristo e realizar boas obras, nós iremos ficar para trás. Porque nós iremos, a partir da nossa existência neste mundo, apenas realizar as obras da carne e não realizar as obras do Espírito. E sabemos que nosso Senhor Jesus Cristo, que pela sua morte, pelo seu sacrifício, pela sua ressurreição, ele regenerou e transformou o mundo inteiro e principalmente o coração dos homens, das mulheres, de toda a humanidade. Por isso ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Para que nós encontremos em Cristo este caminho, é preciso, através da revelação, da contemplação, da visita ao Santíssimo Sacramento, da vida de fé, da perseverança na igreja e da palavra da verdade, quando nós contemplarmos Cristo, nos encontrarmos com o Pai. Ao buscarmos o Pai, encontramos o rosto misericordioso dele em Cristo, na pessoa do Verbo encarnado que se revela na Eucaristia. Por isso, após cada comunhão eucarística na Santa Missa, quando recebemos Cristo no nosso coração, no nosso corpo mortal, é preciso que nós não fiquemos preocupados com o movimento dentro da igreja. Quem está rezando, quem está de joelho, quem está de pé, os movimentos do ambiente. Fecha-se em si mesmo, adora o Senhor, busca a tua face e contempla o Pai. Porque muitas vezes se torna difícil a conversão da vida e de uma alma quando apenas nós comungamos por comungar e não nos damos conta daquele que nós recebemos. É preciso a adoração, é preciso a ação de graças, é preciso ter fé para perseverar nesse amor do Cristo e reconhecer nele a prática das obras manifestadas na vontade do Pai. Porque Jesus, como ele disse na leitura, ele virá nos buscar um dia. Ou virá nos buscar pela morte, ou virá nos buscar na segunda vinda gloriosa. Portanto, Jesus quer fortalecer a nossa fé para preparar o nosso lugar, porque o tempo é pouco e é preciso conversão de vida, conversão das nossas atitudes. Que a nossa vida religiosa ela seja voltada para Deus no mistério profundo da fé católica. Portanto, quando nós estudamos o Evangelho, na palavra de Deus, que Jesus ele prepara o nosso lugar no céu, isso significa que ele vai preparar o nosso lugar no céu a partir das minhas atitudes na terra.
Jesus não vai preparar o nosso lugar no céu sem eu não fazer nada. Se eu não rezar, se eu não me penitenciar, se eu não mudar a minha vida, se eu não me converter, se eu não me amar, se eu não perdoar, se eu não praticar as boas obras, se eu não ser de Cristo, como que o Senhor, que está unido na graça e na santidade para a santificação do mundo, pela igreja e pelos sacramentos, vai me preparar um lugar se eu nada faço aqui no tempo que passa? Jesus só vai construir um lugar para nós a partir do desejo de santidade e da perfeição do nosso caminho que trilharmos aqui. Jesus não vai construir um bom lugar se eu viver no pecado e distante dele e negando o seu amor e a sua salvação. Isso é impossível. Portanto, irmãos e irmãs, só Jesus é o caminho para Deus. Porque é passando por Ele que nós encontramos o Pai e contemplamos o mistério do Pai que enviou o seu Filho. E nesta dimensão nós devemos reconhecer que fora da Igreja Católica não há salvação. Para que se encontre a salvação é preciso que os corações, que as almas reconheçam Cristo como Deus e Senhor e se volte para Ele como uma atitude de amor. Porque esse Deus que nos salvou pelo mistério da cruz, que nos amou imensamente, o que Ele quer de nós? Que a gente seja membros de uma igreja distraída? Que nós sejamos membros de uma igreja dispersa? Que nós sejamos membros de pessoas que não se convertem? Ou membros do seu corpo místico que estão ligados ao mistério do Pai, do Filho ou do Espírito Santo? Portanto, é preciso que nós estejamos conectados a esse mistério da salvação. Contemplar o Cristo é desejar a eternidade. Desejar a eternidade é contemplar o mistério pascal do Cristo, que é o único caminho, a verdade e a vida. Se Ele é a verdade para o Pai e o caminho que nos leva ao Pai, ninguém se salvará através da ilusão, da mentira e da enganação. Nós sabemos a situação do mundo, como nós vivemos, como nós contemplamos os efeitos, as causas e os movimentos, e como que o ser humano, a geração em que nós estamos, nega Deus verdadeiro como seu Salvador e como seu Redentor. Busca-se diversos deuses, busca-se diversas religiosidades, busca-se diversas situações em que todos dizem que aqui ou ali se encontra a salvação. Não, só se encontra a salvação em nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, Ele é a vida verdadeira na medida do conhecimento da sua pessoa, da experiência da sua palavra, da sua doutrina e das suas boas obras. Portanto, meus queridos irmãos e irmãs, Ele é a verdade. Ele é o caminho e Ele é a vida. Às vezes eu escuto as pessoas dizerem assim, perto de nós: eu detesto a mentira, eu não suporto a mentira. Mas quando a gente analisa os fatos e os acontecimentos, a gente vê que essas pessoas não são sinceras e não são honestas. Elas agem apenas por interesse. Elas estão mentindo. Quem age por interesse, quem não é sincero com o irmão, quem não é sincero consigo mesmo, no caminho da salvação, ele está mentindo. Porque a verdade salva e a mentira, ela não salva. Portanto, nós estamos acostumados a ouvir por aí que todas as religiões salvam. Ora, se todas as religiões salvam e Jesus é mais um dentre tantos, então isso é falso.
Ou é uma verdade plena que salva, em plenitude revelada pelo Filho de Deus, ou então não há verdade e nenhuma outra salva. Nosso Senhor Jesus Cristo, por sua encarnação, mostrou verdadeiramente que Ele é essa luz que ilumina o homem. Ele é essa luz que ilumina as trevas do mundo. Por isso, na confusão doutrinária de opções que os homens vão alargando, nós vemos as seitas que só aumentam, o satanismo que só cresce no mundo. Nós vemos aí pelas notícias os muçulmanos que vão avançando no mundo inteiro e os católicos que se dizem católicos, casados na igreja, que vão abandonando a sua fé, a piedade, a tradição, a verdadeira igreja de Nosso Senhor, partindo para outras comunidades que não levam à salvação, mas à confusão, ao erro. Portanto, queridos irmãos e irmãs, é preciso que, ao contemplar Nosso Senhor Jesus Cristo no mistério da Santa Igreja Católica, porque aqui nós vemos, experimentamos, contemplamos e testemunhamos a verdade de Deus, é preciso nós trilharmos um caminho de conversão. E é muito triste nós vermos tantos e tantos católicos abandonando a igreja, porque dizem que não se encontraram com Jesus, porque Nosso Senhor não deu aquilo que ela pediu. Meus queridos irmãos e irmãs, é preciso que a palavra de Deus ela ilumine a nossa consciência e a nossa vida e nós alcancemos Jesus, aquele que é eu sou o Messias, eu sou o Filho de Deus, eu sou a verdade, eu sou a vida. Não é essa nossa vidinha na carne que nós contemplamos, vivemos e nos desgastamos neste tempo que passa. Quando Jesus diz eu sou a vida, é a vida na eternidade. É a vida um dia que depois da morte terá início e não terá mais fim. Mas prestemos atenção a duas eternidades, o céu com Deus e o inferno sem Deus. É por isso que nós precisamos aqui nesse mundo testemunhar aquilo que nós recebemos. Mas nós vemos muitos católicos, muitos jovens, muitos que estão perdendo o rumo, o caminho, estão fazendo-se em outro lugar, não sabem para onde vai. Como que nós recebemos a fé e nós não sabemos que vamos morrer? Como que nós recebemos a fé se não sabemos que o céu é o nosso lugar? Como que nós recebemos a fé se nós não sabemos, como cristãos batizados e povo eleito de Deus, não sabemos para onde estamos indo? Por isso, meus queridos irmãos e irmãs, é preciso nos convertermos, é preciso fazermos penitência, é preciso voltarmos à vida de oração, pararmos de perder tempo no celular, na TV e tantas outras coisas que só nos tiram da face de Jesus, que só nos tiram da graça da eternidade, que só nos tiram da prática do amor e da justiça. Quantas vezes nós somos ignorantes porque nós vamos construindo uma vida fora de Jesus, fora do seu amor, fora da sua salvação, fora da sua face. E é por isso que muitos fazem promessas, pedem coisas, e se Deus não dá, o Senhor é o culpado por estar triste. Não, Deus nunca vai nos dar algo que nos condene, que nos faça sofrer ou que cause a nossa perdição. Deus ele vai nos dar algo neste mundo, mesmo que seja para o nosso sofrimento da carne, para que tomemos consciência do quão grande é o seu amor e o
quanto nós devemos amar o caminho da cruz, contemplar a face do Cristo, encontrar Deus e ver o sentido de tudo aquilo que nós fazemos e realizamos. Caso contrário, nós perderemos a visão da eternidade. Portanto, irmãos e irmãs, no tempo em que nós vivemos, é justo que nós abandonemos os pecados. É justo que nós sejamos santos, que nós desejemos a santidade, a castidade, porque nós não podemos ser homens e mulheres batizados, mas fracos de fé e não engajados na comunidade. Tem muitos que vão para a comunidade, para a igreja, só na missa. Não, nós temos que colaborar com o padre, colaborar com as pastorais, colaborar com os movimentos. Desta forma nós estamos trabalhando para o reino, e essa é uma forma para que, colaborando com a igreja, nosso Senhor vai construindo o nosso lugar. Isto é importante, porque o cristão católico ele é engajado, o cristão católico não é disperso, o cristão católico vem para a missa não é para perder tempo, é para encontrar a face da eternidade, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, muitas vezes somos nós mesmos que nos impede de nos encontrar com Jesus e nos tornamos uma pedra de tropeço, porque deixando de reconhecer quem Ele é, nós buscamos aquilo que é apenas o nosso interesse. É preciso rezar, trabalhar, confiar e buscar uma conversão sincera, acolher o Senhor na Sua palavra e no seu sacrifício de cruz, tomando consciência de que esse é o nosso caminho. Quer ser católico, quer ser cristão, quer ser discípulo de Jesus, não existe salvação fora da cruz. Isso não existe, porque antes do céu, antes da eternidade, nós iremos passar pela dor e pelo sofrimento, mas não importa da maneira como ela venha, o que importa para nós é que estejamos unidos em Cristo, sabendo que Ele é o caminho da eternidade para nós. Portanto, irmãos e irmãs, onde as coisas profanas, onde as coisas sagradas são profanadas, onde a imoralidade é exaltada, o pecado como estilo de vida, entre nós católicos, esta mentalidade e essas ocasiões, ela tem que acabar, porque ou nós sejamos santos, ou nós não seremos nada. Porque Cristo pede para que nós sejamos a sua imagem neste mundo. Se eu vivo desta forma, que edifício espiritual eu sou? Se eu vivo um catolicismo aqui dentro e lá fora, como o mundo pede, como que anda a minha santidade, a minha vida casta, a minha pureza, sem a verdade do Evangelho que nos salva, continuaremos a rejeitar Jesus. E todas as vezes que Ele me pede conversão e mudança de vida, eu não quero, e para o meu projeto humano, Jesus será sempre uma pedra de tropeço. Portanto, é preciso que nós sejamos livres no Espírito e fazer a vontade do Senhor, para que Ele construa um lugar para nós no céu. O cristão católico é luz do mistério pascal. O cristão católico vive pela fé, porque Cristo é a sua rocha, é o fundamento da sua igreja e é o fundamento da nossa vida, porque dele nós viemos, para ele voltaremos, porque somos o seu povo, restaurado pela sua morte e morte de cruz. Portanto, meu querido irmão e irmã, é preciso achar o caminho de novo, que é Cristo, o caminho da verdade, se porventura nós nos perdemos ou nos dispersamos.
É preciso encontrar a verdade se por acaso nossa vida está sendo pautada na mentira do mundo, num caminho falso. É preciso encontrar a vida verdadeira, que é Cristo, diante de tantas falsas promessas. E achar bem depressa, porque o tempo está acabando. Pois ter tudo nesta vida e não ter Cristo é não ter nada e nem possuir nada. Se Cristo morreu por mim, morreu por vocês, não podemos brincar com a nossa vida, que ela é séria e muito séria. Não brinquemos com o mal, mas que a gente possa ir ao encontro do Cristo e desejar esta eternidade. É preciso sermos obedientes à vontade de Deus e fazer guerra contra nós mesmos. Qual é o inimigo que nós temos que vencer, meus queridos irmãos? O mundo, diante de tantas promessas cabulosas e estranhas como o desejo de felicidade. O demônio que nos tenta constantemente. E nós mesmos, a nossa rebeldia por causa das consequências do pecado original, que nos leva a sempre fazer a nossa vontade e não a do Cristo. Portanto, amanhã pode ser o dia da nossa morte, que seja hoje, então, o dia do seu arrependimento e do meu arrependimento. A morte é breve, segundo como dizia Santa Teresinha do Menino Jesus, não é? Ela partiu com 24 anos. Portanto, meus queridos irmãos, viver muito nesta vida, mas sem Cristo, é um risco que nós corremos. Mas se vivermos pouco, possamos viver bem com Cristo, verdade, caminho e vida, porque para irmos para o Pai, somente passando por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o Deus, Ele é o Senhor dos Senhores. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome